Gilão FM 94.8 e 98.4 Tavira. É o dia e hora de Caminhos de Fé, o apontamento mensal da responsabilidade de João Correia, tarólogo. Bem-vindo, João. Bom ano, bem-vinda Ana Cristina, e bem-vindos senhores nossos ouvintes e bem-vinda seja a nova temporada dos Caminhos da Fé, que arrancamos neste mês de janeiro com a terceira temporada deste programa que nos tem guiado pelos caminhos da fé, pelos caminhos da espiritualidade. Não se esgotam, temas que não se esgotam, não é verdade, João? Não se esgotam porque as palavras de misericórdia, de amor, de evolução, de moralidade são sempre atuais, independentemente do século. Então, assim como a espiritualidade é infinita, também os temas para abordar são infinitos. Então, daí já iremos para a terceira temporada, sempre com um grande êxito, com um grande sucesso, com uma grande receptividade por parte dos nossos ouvintes, e agradecer todo o nosso auditório por, na última segunda-feira de cada mês, fazer-nos companhia nestes caminhos da fé, e agradecer à Rádio Gilão a oportunidade de levar um pouco de fé, um pouco de esperança a quem nos ouve nestes momentos tão conturbados e difíceis que atravessamos todos individualmente e coletivamente. Então, iniciaremos assim esta terceira temporada dos Caminhos da Fé, com toda a fé e pedindo toda a fé, toda a esperança e toda a coragem para aqueles que nos escutam neste novo ano que se inicia. Então, e para esta terceira temporada, como é que vamos fazer o arranque para este mês, João? Bem, o registro da terceira temporada será similar ao das anteriores. Vamos começar sempre com o nosso miminho para os nossos ouvintes, aqui as previsões numerológicas para o próximo mês, neste caso são as previsões numerológicas para o mês de fevereiro, e depois os irmãos de luz dizem-nos que já temos as bases, já temos alguns conhecimentos, já abordamos desde o que é o espírito, o que é a reencarnação, o que é a encarnação, o que é a mediunidade, tipos de mediunidade que existem. Já temos aprofundado os nossos conhecimentos no plano da teoria mediúnica, e agora os irmãos de luz dizem-nos que também vão incluir, em alguns programas, algumas passagens dos Evangelhos para serem desenvolvidas à luz dos dias de hoje. Então podemos contar também com passagens dos Evangelhos, alguns programas poderão contar não só com o desenvolvimento teórico da mediunidade, mas trazer também a mediunidade ao encontro da Bíblia, e a Bíblia ao encontro da mediunidade nos Evangelhos. Então, o registro será praticamente o mesmo, agora com esta nova novidade, passa a redundância, de termos algumas passagens, algumas parábolas desenvolvidas pelos irmãos de luz à luz dos dias de hoje, porque as palavras de Cristo são intemporais e precisamos das palavras do humanismo nestes momentos difíceis que estamos a passar coletivamente. Então, para iniciarmos aqui o nosso programa, aqui com as previsões numerológicas, iniciaremos as previsões numerológicas segundo o meu método. Aqui para o mês de fevereiro, para o signo de Carneiro, os números de bonança, o 7 e o 10, a semana favorável, as duas últimas, e os dias de prosperidade de quinta a sábado. Para Leão, os números de bonança 10 e o 3, a semana favorável, as duas primeiras, e os dias de prosperidade domingo a quarta. Para Sagitário, os números de bonança o 9 e o 11, a semana favorável a terceira, e os dias de prosperidade terça e quarta. Para Touro, os números de bonança o 12 e o 10, a semana favorável a terceira, e os dias de prosperidade segunda e quinta. Para Virgem, os números de bonança o 13 e o 2, a semana favorável a última, e os dias de prosperidade sábado, domingo e segunda. Para Capricórnio, os números de bonança o 6 e o 13, a semana favorável a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade segunda a quinta. Para Gêmeos, os números de bonança o 4 e o 6, a semana favorável a primeira, e os dias de prosperidade domingo a terça.
Para a balança, os números de bonança, o 13 e o 7, a semana favorável, as duas primeiras, e os dias de prosperidade, domingo a quinta. Para Aquário, os números de bonança, o 7 e o 13, a semana favorável, a primeira e a última, e os dias de prosperidade, sábado, domingo e segunda e quarta. Para Caranguejo, os números de bonança, o 4 e o 3, a semana favorável, a última, e os dias de prosperidade, quinta e sexta. Para Escorpião, os números de bonança, o 11 e o 8, a semana favorável, a primeira e a segunda, e os dias de prosperidade, segunda a quinta. Para Peixes, os números de bonança, o 12 e o 11, a semana favorável, a segunda e a terceira, e os dias de prosperidade, quinta a domingo. E então, estas são as previsões numerológicas para o mês de fevereiro de 2026. Após as nossas previsões, então iniciaremos com o nosso programa, continuaremos aqui com o nosso programa, Os Caminhos da Fé, contudo com o tema que vamos desenvolver hoje. Conforme havia aqui já falado, os irmãos de luz dizem-nos que são preciso novamente trazer as palavras do Mestre aos dias de hoje para que a humanidade recorde-se que são palavras intemporais, porque já temos bases mediúnicas, temos duas temporadas, de grandes bases mediúnicas, e agora vamos misturando parte mediúnica e a parte dos Evangelhos para complementarmos, porque também é preciso irmos à raiz, irmos às palavras do Mestre, porque por vezes queremos evoluir nos conhecimentos mediúnicos, mas esquecemos a raiz, o que nos sustenta, que são as palavras de Jesus. E a sugestão dos irmãos para o nosso primeiro programa, aqui da primeira temporada, da terceira temporada, primeiro programa do ano, é aqui a passagem do Evangelho segundo São Lucas, que irei ler neste momento. O Evangelho segundo São Lucas, que na passagem da casa fundada sobre a rocha. Esta foi o que os irmãos nos pediram para desenvolver neste primeiro programa do ano, porque por verem a necessidade de trazermos esta passagem dos Evangelhos. A casa fundada sobre a rocha. Lucas, capítulo 6, versículos 46 a 49, e no Evangelho diz o seguinte: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo. Vou mostrar-vos a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. É semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. Veio a inundação, o rio investiu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que constrói uma casa sobre a terra sem alicerces. O rio investiu contra ela e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Ora, aqui temos a passagem da casa sobre a rocha e como é importante construir sobre a rocha. E agora vamos aqui desenvolver, segundo os irmãos de luz, segundo o que eles nos deixaram, esta passagem e o que ela quer dizer e porque é que é importante aos olhos dos irmãos de luz que seja desenvolvida no primeiro programa do ano. Caríssimos ouvintes, estas palavras de Jesus chegam até nós como quem bate com delicadeza à porta da nossa alma. Não vêm para nos acusar, mas sim vêm para nos cuidar. Jesus é sabedor da nossa condição humana e espiritual
fraca e frágil. Conhece as nossas fragilidades, os nossos medos, as nossas quedas. Por isso, Jesus não nos pede perfeição, pede fundamento. A casa sim, a casa que Jesus fala é a nossa vida interior. E todos nós, sem exceção, devemos construí-la dia após dia, com pensamentos, escolhas, palavras, gestos e silêncios. A rocha, essa rocha que Cristo nos fala, não é a dureza. A rocha é, sim, a coerência espiritual. É aquilo que permanece quando tudo o resto abana. Escutar Jesus, escutar este nosso irmão maior, Jesus, é sem dúvida permitir que a sua palavra deixe do ouvido para o coração e do coração para a nossa alma e assim podermos viver em plenitude. E quem é este Jesus que nos fala com tanta ternura? Jesus, nosso irmão maior em conhecimentos e luz, é um espírito da altíssima elevação moral e espiritual, que se manifesta à humanidade em duas dimensões inseparáveis. O Jesus médio e o Jesus humanista. O Jesus médium não age para impressionar, não. Mas sim para revelar o mundo espiritual em ação amorosa. Mediunidade é amor. Quando um paralítico é levado até ele e descido pelo teto de uma casa cheia, Jesus primeiro liberta o espírito e depois o corpo, dizendo: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E o homem levanta-se diante de todos. Quando uma mulher doente há 12 anos toca na orla do seu manto, Jesus para. Procura a mulher no meio da multidão e diz-lhe: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Não é apenas saúde, mas é paz interior, é paz na nossa alma. Quando Lázaro já estava morto há 4 dias, Jesus chora e depois declara: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Pois, como sabemos, a morte apenas existe para o corpo, porque quando o corpo morre, o espírito permanece vivo. Aqui Jesus revela-nos que a vida não termina no túmulo, mas sim que a nossa alma, o nosso espírito, é imortal e eterno desde o momento em que é criado. Mas este mesmo Jesus, mediúnico, que encarnou e viveu conosco, ao nosso lado, uma experiência humana sobre a Terra, para além do médio, é também o Jesus, é o Cristo, é o nosso irmão maior, profundamente humanista. É aquele que defende os frágeis. É a palavra que grita no deserto da intolerância. É o Jesus que se senta junto ao poço com a mulher samaritana, marginalizada e julgada, e conversa com ela com respeito e dizendo-lhe: quem beber da água que lhe der, nunca mais terá sede. E transforma uma excluída da sociedade, o que era esta mulher samaritana, numa anunciadora da Boa Nova. Pois a samaritana vai
contar, vai pregar todo este milagre que Jesus lhe fez, que era de revelar a sua vida sem a conhecer. É o mesmo Jesus, humanista, que diante de uma mulher prestes a ser apedrejada, não aponta o dedo, mas protege a dignidade humana, dizendo: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E quando todos se vão embora, acrescenta: nem eu te condeno. Se nem Jesus condena com a moralidade que tem, quanto mais nós para condenarmos quem quer que seja. Jesus não nega o erro, mas salva a alma. Ele toca os intocáveis, senta-se com os rejeitados, chora com quem sofre e multiplica o pão quando há fome. Jesus, temos que o entender como humanista e como médio. Estas duas qualidades fazem de Jesus o espírito maior, o nosso irmão maior, que nos dá as diretrizes para sabermos viver nesta sociedade. E por isso, por ser tão humanista, foi incompreendido, humilhado e crucificado. Não por ódio, mas por amor. Jesus encarnou por amor. Jesus aceitou vir à Terra por amor. Por amor a quem? Por amor a nós, espíritos ainda atrasados moralmente e espiritualmente. Jesus não tinha a necessidade espiritual de encarnar. Jesus pede para encarnar, para nos deixar as linhas mestras para vivermos em sociedade. Jesus viveu por amor à humanidade aqui na Terra e continua a viver por amor no plano espiritual. E foi pelo mesmo amor que Jesus aceitou vir a este plano terreno, pois é o amor que tem sido a energia que alimenta o Espírito de Jesus desde a sua criação. Todos nós somos criados com o mesmo amor. Jesus e nós fomos criados da mesma forma. Contudo, Jesus demonstrou sempre ter uma maior rapidez, uma maior vontade em querer evoluir distinta da nossa. O mérito e a elevação espiritual de Jesus não foi dado ou ortogado por ser distinto de nós, não. Jesus, para alcançar o lugar de irmão maior e de espírito de grande elevação moral, foi porque trabalhou no amor. Porque Deus cria todos os seus filhos em igualdade de circunstâncias. Não cria uns mais evoluídos e outros menos evoluídos. Fomos todos criados de igual forma. Agora há espíritos que manifestam uma maior rapidez, um maior desejo no sentido de evoluir-se moralmente, e outros, como nós, que somos arrebatados pelas teimosias, pelas vaidades, pelos ódios, e que somos, então, mais lentos na nossa evolução espiritual, na nossa evolução humanista. Jesus aceitou igualmente a cruz para nos ensinar que o amor é mais forte do que a morte. E antes de partir, deixa-nos o centro do seu legado. Dou-vos um mandamento novo. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aqui está a rocha. Aqui está o fundamento com que iniciamos o nosso programa. Estamos em janeiro. Estamos em início de um ano novo. É tempo de alicerces. Este mês é um convite silencioso para perguntarmos como almas, como indivíduos,
como partes integrantes de uma humanidade, de uma sociedade, sobre que rocha estamos a construir o nosso caminho. Vivemos tempos, sem dúvida, de grande ruído, de julgamentos rápidos e precipitados, de desinformação, por vezes, de opiniões sem escuta e, às vezes, até de verdades manipuladas. Corremos, por vezes, o risco até de permitir que valores essenciais se percam, como o respeito, a empatia, a compaixão ou a dignidade pela vida humana. Contudo, e se refletirmos, o mundo de hoje não é muito diferente do mundo de há 2000 anos em que Cristo habitou entre nós. Também então havia a injustiça, a exclusão, o abuso de poder, a hipocrisia religiosa, tudo mais. Jesus veio a um mundo em crise como o nosso. E foi nesse mundo que ele ousou dizer: amai os vossos inimigos, não julgueis, bem-aventurados os misericordiosos. Estas palavras são urgentes hoje. Jesus continua a perguntar-nos com infinita ternura que tipo de humanidade queremos construir. Uma humanidade erguida sobre a areia do ego, do medo e da divisão, ou uma humanidade edificada sobre a rocha do amor. O amor não é fraqueza, é força espiritual, é coragem ética, é responsabilidade humana, é responsabilidade espiritual. O amor é o que nos liberta. O amor é o cordão invisível que deve unir a todos nós, crentes e não crentes, culturas e povos, diferenças e feridas. O amor é esse cordão que nos tem que unir a todos como sociedade para que possamos evoluir rumo a uma sociedade moralmente mais evoluída. Sem amor, a sociedade fragmenta-se. Com amor, a humanidade evolui. Construir sobre a rocha, como Jesus falava no Evangelho, hoje é escolher a escuta em vez do julgamento, a verdade em vez da manipulação, a compaixão em vez da indiferença. Jesus não nos deixou uma ideologia, deixou-nos um caminho. E esse caminho chama-se amor. Que este ano que se inicia seja um tempo de reconstrução interior e coletiva. Que cada um de nós seja uma casa firme, onde outros possam encontrar abrigo de amor, de caridade, de misericórdia e de afetos. Porque quando construímos sobre a rocha do amor, por mais fortes sejam os ventos, a casa, a vida permanece. O amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida e, como o irmão maior Jesus nos diz, o amor é o que nos salva. Então, um santo mês de janeiro para todos os nossos ouvintes e possamos construir os nossos sonhos, os nossos alicerces para este ano de 2026 edificados sobre esta rocha que é o amor, que são os ensinamentos do Cristo, nosso Salvador. Que o nosso irmão maior, Jesus Cristo, com os seus exemplos de humanista, possam ser a força e a fé e a inspiração para que possamos viver. Mesmo para aqueles que não acreditam no Jesus do médio dos milagres, mas temos o Jesus humanista, aquele que nos ensina o amor, a compaixão e a misericórdia. São os valores que nos elevam e que nos fazem evoluir coletivamente e individualmente. Então,
que este mês de janeiro, Já está quase a terminar. está quase a terminar, seja edificado sobre estes alicerces e todo o ano, e o resto de todo o ano, e o resto das nossas vidas, sejam edificadas sobre esta rocha, que é a rocha do amor. Não é a rocha da dureza, como dizem aqui estas palavras. É a rocha do amor. O amor é o maior alicerce e é o amor que nos salva. Um santo e abençoado mês de janeiro para todos aqueles que nos escutam. Obrigada, João. Até o próximo mês. Até o próximo mês. Rádio Gilão Tavira. Aqui há ritmo, Aqui há paixão. Em FM online. e no teu coração. Ouve-nos na internet em radiogilão.com, em FM 94.8 e 98.4.